Meus queridos, vamos continuando com a série das parábolas. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, participando junto comigo. Eu estou muito feliz, alcançamos mais de 100 inscritos. Para uma pessoa como eu que nunca tinha lidado com as redes sociais, isso é uma benção. E a pedido de um aluno querido, Luiz Felipe, nós vamos falar sobre a parábola do jovem rico, que está em Marcos 10, dos versículos 17 a 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e, pôs de joelho diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O jovem questão vai entrar em cena na última viagem de Jesus a Jerusalém. Lucas nos informa que esse jovem tratava de ser uma pessoa com certo poder, com certas propriedades e riqueza. Ele vai fazer uma pergunta de grande importância sobre a vida eterna. Mas será que ele está disposto a seguir? Parece que não, porque quando Jesus pede para ele vender, o que ele faz? Ele se afasta. Não basta pecador fazer boas e grandes perguntas acerca da salvação. É necessário abraçá-la, crer no sacrifício realizado pelo Filho de Deus no coração. Somente assim podemos alcançar a vida eterna e fazer parte dessa família que é Deus. João vai dizer: somente nos tornamos filhos de Deus com direito à vida eterna através da fé em Cristo. O plano de Deus para a salvação vai envolver a fé, o crer, o acreditar. E isso são critérios para que Deus perdoe os nossos pecados e, consequentemente, assim vamos obter a salvação. Vai dizer: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. E venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor, está lá em Atos. O jovenzinho da história vai se revelar um exímio religioso. Mas será que é um verdadeiro cristão? Ele diz que desde a adolescência a vida dele é conduzida pela lei de Moisés, Ele guarda os mandamentos. Mas o verdadeiro sentido da vida em Deus não é o fazer, mas sim o ser. Embora, como filhos de Deus, devemos também praticar o quê? Um cristianismo autêntico. E vamos lembrar, a fé sem obra é morta. Então a gente tem que entender que não adianta eu só ter. Se eu tenho e não dou também o que eu tenho a quem necessita. E às vezes não é dar só a matéria, mas é dar muitas vezes um carinho, um olhar, um abraço, uma escuta ao amigo. Professor, eu não tenho nada de bem material, mas você tem muito de espiritualidade para dar ao irmão. Então não é só dos bens materiais que Jesus também está falando. Quando o moço, depois de dizer que Jesus, que está guardando os mandamentos, pergunta ainda o que falta. E Jesus responde: venda tudo que tem e me siga. Aí o negócio fica difícil, ninguém quer vender o que tem, Eu não quero vender o que eu tenho, ninguém quer vender o que tem. E com isso se torna difícil também, Aí desejar a vida eterna se a gente não tem comprometimento com o que Jesus nos diz, com o que Jesus nos ensina. No dizer de Jesus, não há como servir a Deus e ao mesmo tempo servir às riquezas. Está lá em Mateus 6. Não quer dizer que seja errado possuir bens, não.
Nós temos que ter bem, nós temos que sobreviver, nós temos que viver, né? O importante desse ensinamento é como nós vamos colocar esse bem acima de quem, entendeu? Se eu coloco o bem acima de Deus, aí está errado. O bem é para estar a serviço de, não acima de, entenderam? Esse é o problema, que nessa sociedade capitalista que nós vivemos, o bem está acima de Deus, não está a serviço de Deus. Então, essa é a grande diferença. Qual é o lugar que eu coloco os bens materiais? A serviço de Deus? É essa a pergunta, né, que nós vamos nos fazer a nós mesmos, né? E temos que responder com a nossa consciência. Da mesma maneira que aquele moço, há muitos que se comportam como grandes religiosos para satisfação do próprio ego, né? Mas não são verdadeiros cristãos, porque não têm um compromisso sério com a aliança eterna, que é Cristo Jesus. Se a gente almeja realmente a servir a Deus, precisamos estar dispostos a entregarmos até a nós mesmos, a nossa própria vida, em favor do reino de Deus, se necessário for. E por esta razão, Jesus vai dizer: por aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Está lá em Mateus 16. Nada se pode levar deste mundo, mas temos a oportunidade de espalhar a misericórdia, a graça, a justiça. Se nós nos unirmos ao ensinamento de Jesus, devemos fazer como Mateus. Ensina, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e assim todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de ir lá no canal, fazer a sua inscrição e dar seu like. Muito obrigado, queridos.